Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente tem muita coisa para conversar, mas antes eu quero fazer aqui um merchan, ou seja, eu quero convidar vocês que têm interesse em aulas de astrologia, porque muitos inscritos já me falaram, né? Se eu viesse a dar algum curso, que eu os fizesse saber. E é isso que eu estou fazendo agora. A Escola DM Astro me convidou para ministrar um curso básico de astrologia e a novidade é que eu vou incluir mitologia em algumas partes do curso. Aqui eu só vou mostrar uma ínfima parte de toda a programação, né, do curso. Ele tem aproximadamente 2 anos, né? E você ficará habilitado a lidar com o seu mapa e o mapa de outras pessoas com bastante eficiência e compreensão, né? E veja, tudo vai começar com a história da astrologia, né? Que vem lá da Suméria, da Babilônia. E vamos ver astrólogos do presente e do passado, as 7 leis herméticas, que elas vão permear muito todo o campo de estudo astrológico, mecânica celeste, né? A roda zodiacal, obviamente, né? Os 12 signos, a trindade de fogo, água, terra e ar, enfim, nós vamos ver tudo isso. Os 4 elementos, né? Os 12 signos em si e os signos e a mitologia. Então, por exemplo, quando eu falar sobre tudo de Áries, eu vou fechar contando a história de Jasão e o Velocino de Ouro. Quando eu falar de Touro, eu fecho também com Hefaisto, e o que era o ferreiro dos deuses, Gêmeos, Cástor e Pólux, né? Caranguejo, vou falar sobre Deméter e sua filha Perséfone, e assim com todos os outros signos. Depois, os planetas do sistema solar e seus significados na astrologia. Quando eu fechar cada planeta, será com a sua correspondência nos mitos. Por exemplo, o Sol tem a ver com Apolo e Hélios, Júpiter com Zeus, Saturno com Cronos, Netuno, Poseidon e assim por diante. Vamos ver as dignidades planetárias, as 12 casas. Também encerrarei cada uma das 12 casas com o trabalho de Hércules correspondente àquele signo. Então, por exemplo, a casa 8, quando eu fechar essa casa que é de Escorpião, eu vou contar o trabalho erguendo a Hidra de Lerna. A casa 10, correspondente a Capricórnio, Cérbero morre. A casa 11 de Aquário, limpando os estábulos de Aljas. A casa 12, Peixes, conduzindo o gado vermelho. E assim com todas as casas, né? Vamos ver as leis de Morim, interpretação, os nodos lunares, as lunações, as estrelas fixas e muito mais. Aqui está o link para vocês verem a programação completa, né? E quem quiser se inscreva. O curso vai começar dia 30 de outubro, a duração é aproximadamente 2 anos, uma aula semanal às quintas-feiras, às 20 horas. É online, via Zoom. Então, as aulas ficam gravadas. Nem sempre as pessoas podem estar presentes, né? Então, fica tudo gravado, ok? Então, eu faço esse convite a vocês. Muito bem. Então, vamos ao assunto de hoje, né? Que será o próximo eclipse solar parcial. Sol e Lua a 29 graus de Virgem, no signo de Virgem. E o eclipse solar é a Lua nova. Os antigos diziam que o Sol Yang e a Lua Yin, feminino e masculino, estavam copulando e o céu ficava às escuras. Então, a Lua nova é a força do começo, das iniciações. Ela é o primeiro
ciclo dos 28 dias do calendário lunar. Tudo começa na lua nova. E se você quer começar algo com propriedade, é muito interessante começar na fase nova da lua, não é? Então, a lua nova tem a ver com os inícios. Projetos alinhados com a energia do propósito de vida e com consciência terão extraordinários resultados, sobretudo por conta das configurações que nós vamos ver no mapa da alunação. Ok? Então, isso é muito importante. Bem, Sol e Lua estarão no último grau de Virgem, o grau 29. O grau 29 ele é chamado de anarético. Por quê? Ele está no último grau de um signo. Se você tem algum planeta neste grau, o ascendente, né? Qual a impressão que dá? Uma sensação de precisar completar, finalizar o tema daquele signo ou daquela casa. Por quê? Porque o planeta já percorreu todos os outros graus daquele signo. Ele está no último. Então é tipo assim, nossa, eu tenho que finalizar a situação. O planeta, o ponto no grau 29, representa o final de um ciclo de aprendizado associado ao signo em que ele se encontra. Virgem é o signo do labor, do critério, do perfeccionismo, no sentido de nos aperfeiçoarmos e não queremos ser perfeitos ou que os outros sejam no mundo de imperfeição, não é? É um signo de consciência corporal ligado à saúde, ao método, à perícia, ao primor, aprimorar aquilo que você faz. Então, o grau 29 ele está num ponto de transição, porque ele está com o pezinho num signo, mas já olhando o outro. É como se você estivesse num imóvel e você está na porta de um imóvel, de um cômodo. Então, você ainda está dentro de um cômodo, mas você está já para ir para um outro cômodo. Né? Uma metáfora. Então, tendo percorrido todo o signo, está prestes a deixá-lo e seguir para o outro. Então, o que é importante? Finalizar padrões, concluir temas, definição, balanço do aprendizado. Né? Poxa vida, esse Sol, no caso aqui, né, o Sol em Virgem, durante um mês ele percorreu toda essa casa no meu mapa onde eu tenho Virgem. O que eu fiz? O que eu aprendi? Né? O que eu aprimorei? Então, essa reflexão que ela é muito importante, não é? Então, Sol e Lua, 29 graus e 5 minutos de Virgem. Para ler o grau sabiano, vamos para o próximo, 30. Essa interpretação é do Dani Rudier. O momento de experimentação. Um chamado de emergência livra o chefe de família dos deveres da rotina. A alegria de engajar-se numa tarefa que amplia o horizonte de vida. Entrega espontânea à ocasião ou fuga do destino limitado. Tá? Então veja que esse grau, por quê? Ele já está te chamando com o olhar para o próximo signo, que será Libra, né? Então, por isso que traz essa alegria de se engajar para uma nova tarefa, mas compreendendo toda a bagagem, tudo que você fez com essa passagem por Virgem. Então, veja, esses eclipses, esses dois últimos, ocorreram nesse eixo Virgem-Peixes, né? Então, veja aqui o eclipse do dia 7 de setembro, que eu fiz mais de um vídeo sobre ele, o Sol a 15 graus em Virgem, e com o regente, Mercúrio ali também, isso é muito importante. E em oposição à Lua, a 15 graus em Peixes, em conjunção com o nó do norte, né? Que é a tarefa do destino desta vida, né?
e o Sol lá com o nó do sul do passado, que é a bagagem. Então, nós vimos que a oposição ela traz confronto e também os opostos podem ser conciliados através de um compromisso, né? De lidar com as qualidades virginianas, pragmáticas, unidas às qualidades piscianas, que é a energia amorosa. A água de Peixes fertiliza a terra de Virgem, e a terra virginiana dá continente a essa água pisciana, né? Então, isso ocorreu no seu mapa e também no mapa do país, e enfim, isso está no céu, esteve no céu para todo mundo. E a pegada do eclipse revela o que estava escondido e a ressonância por 6 meses. Neste eclipse solar parcial, olha aqui a lua nova, Sol e Lua 29 graus de Virgem, e estão fazendo oposição a Netuno e Saturno. Essa oposição também é muito forte, como nós vamos ver. Por quê? Não é? Netuno ele está retrógrado e vai voltar para Peixes, onde ele ficou durante os últimos 14 anos. Então, só lá em abril de 26 é que ele retorna e coloca os 2 pés em Áries e ficará 14 anos ali. O Saturno esteve durante 3 anos em Peixes. Pulou para Áries, agora ele está retrógrado e já está de novo em Peixes. Então, muitas questões piscianas, elas vão precisar ser ainda reavaliadas, arrematadas, tanto no seu mapa natal, quanto no sentido coletivo e mundial. Então, nós vimos que durante tantos anos de Netuno em Peixes, a humanidade ficou meio amortecida, anestesiada, meio que encantada e muito passiva, que é diferente de ser pacífico, não é? E tantas coisas aconteceram, né? Sobretudo no sentido dos tóxicos, e tantas coisas surgiram. Eu fiz também muitos vídeos sobre isso, né? E o Saturno, ele funcionou como uma âncora nesse mar, nesse oceano pisciano de emoções. Pois então, esse eclipse, sobretudo de 21 de setembro, está anunciando também muitas situações críticas em atividades marítimas. E a gente está vendo isso acontecer com vários navios, né, fazendo exercícios em mares daqui, de acolá, aqui próximo do Brasil também. Nós vimos um drone abatendo um barco com entorpecentes, né? Que o destino tinha vindo da Venezuela. Então, nós estamos vendo as coisas bastante inflamáveis, não é? Mas também podem ter situações no mar, ou com as águas, né? Enchentes ou secas, né? Que podem surgir aí nesses próximos 6 meses. Enfrentamentos e dissolvências, né? Vocês sabem que o Sol tem a ver com os governantes, né? Os reis, os presidentes, quem representa a autoridade. Essa oposição a Saturno e Netuno indica queda, pode indicar luto, pode indicar reviravoltas, decepções, né? E doenças, enfraquecimento da autoridade em alguns lugares, né? E por isso mesmo pode se querer usar a força, né? Por conta dessa coisa saturnina, que tem um lado um pouco déspota, autoritário, né? Perda de poder, né? Isso que eu estava dizendo. E novas ideias, né? Porque o Urano está aqui
retrógrado, né? Mas em Gêmeos ele não volta mais para Touro. Então, novas ideias que precisam ser aperfeiçoadas, né? Porque às vezes na teoria é uma coisa e na prática é outra. Alteração da temperatura, porque a gente não pode mais falar esse nome aqui, é impressionante, né? Então, a temperatura pode mudar bastante. Intempéries, né? E aqui o povo versus autoridade, né? Então, vamos ver aí como serão esses desdobramentos. E o interessante aqui neste eclipse, do dia 21 de setembro, 16h54, horário de Brasília, o dispositor do eclipse, que é Mercúrio, vai estar em Libra, né? E o regente de Libra vai estar em Virgem. Então, um está no domicílio do outro, né? Recepção mútua, que a gente fala isso em astrologia, né? Então, é interessante isso, porque o Sol e a Lua, nesse aspecto de confronto, até de perda de poder, o que o regente está pedindo em Libra? Diplomacia, moderação. Por quê? Em nome da paz, as pessoas estão sendo incitadas ao confronto. Nós vamos ver isso aqui no decorrer dos slides, né? E Vênus em Virgem está pedindo o quê? Que os nossos valores sejam mais críticos, que a gente consiga separar o puro do impuro, o que é manobra, para que a gente não seja a massa de manobra. Muito bem. Outra coisa importante que vai acontecer no dia seguinte do eclipse, o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. Mas antes eu quero mostrar aqui quando começou o ano novo astrológico, quando o Sol ingressou a 0 grau de Áries, que começou o outono aqui no hemisfério sul, né? Então, esse é o dia do ano novo astrológico, né? O nosso calendário solar se baseia nas 4 estações do ano, ok? Então, veja, aqui o horário de Brasília foi às 6h20, no dia 20 de março de 25. Então, muitos planetas entre Peixes e Áries, né? Em Áries estava o Sol, Mercúrio e Vênus. E Netuno a 29 graus de Peixes. E nós vimos agora, olha aqui o Netuno, já quase voltando para Peixes, está a 0 grau, certo? Então, ele vai voltar ali para mexer com coisas piscianas e ele rege este signo. E Saturno ainda estava em Peixes, e Saturno, neste eclipse do dia 21 de setembro, estará retrógrado já em Peixes. Então, nós vimos aqui que esse Sol, ladeado por esses planetas, inclusive em conjunção a Netuno, ele estaria nos falando sobre situações inflamáveis, acirradas, de disputas, de batalhas, não é? Embora em harmonia com a Lua em Sagitário, né? O povo expandindo a consciência, o povo em alerta, né? E aqui para o Brasil, o equinócio ocorreu na casa 2, toda vez será na casa 2, né? Porque o Sol a 0 grau tem a ver com esta casa do Brasil, e temos ali Plutão a 0 grau. Então, o Sol estava ali em conjunção e também Netuno, e esses dois planetas, Vênus e Mercúrio. Vocês viram nos últimos 6 meses quanta coisa aconteceu com relação às finanças do nosso país. Inclusive, questões de taxas, não só as taxas
que o nosso ministro da Fazenda nos impõe, ok? Mas também veio ali uma taxa pesada de outro país. E pelo balanço da carruagem isso vai ficar mais forte. Sanções a algumas autoridades, né? A nossa dívida aumentou, os gastos públicos também. Já foi anunciado que em 2027 não vai ter dinheiro para pagar as coisas básicas. Isso a imprensa anunciou, né? Não sou eu que estou falando. E nem estou nessa torcida, viu? Eu gostaria que fosse bastante diferente. Então está havendo muita inabilidade, imprudência e ingerência com as nossas contas públicas, não é? Então, esse limiar Peixes-Áries, né? Peixes é o último signo, Áries é o primeiro. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? As coisas estão meio que nesse balanço. Bem, agora chegamos à metade do ano astrológico. 6 meses se passaram, né? E vem o equinócio de primavera, 22 de setembro, às 15h20, horário de Brasília. Então, vemos aqui o Sol a 0 grau de Libra. E dessa vez acompanhado com a Lua, porque sabemos que no dia 21 ocorreu uma Lua nova, a 29 graus, não é? De Virgem. Então, no dia seguinte, a Lua já andou um pouquinho, já está a 10 graus, em conjunção a Mercúrio em Libra. Então, chamando o quê? Tudo isso aqui em Libra. Atenção, a decisão é importante, não fiquemos em cima do muro. Libra dá tapas na cara com luvas de pelica, né? Então, enquanto Áries e Marte arregaça a manga e vai para a luta, Libra vai pela lei, né? Então, o que pede aqui? Sensatez e que sejamos pautados na justiça, na verdade, né? Então, veja, aqui está em oposição esse Sol e também em menor grau, digamos, né? Eles estão em oposição a esse Netuno e Saturno. Então, de novo, as questões para os próximos 6 meses. Quedas de poder, muita confusão, situações ligadas aos espaços marítimos, as temperaturas, as intempéries, tanto no sentido real, né, literal, como também as emoções, né? Então, as coisas não vão ficar muito suaves, sabe? E Vênus, que é o regente desse equinócio, estará em Virgem, em quadratura com Urano. Rupturas, problemas financeiros mundiais, né? Cortes. Então, precisamos observar aí, né? O Plutão está muito bem com esse Sol. Isso é uma grande coisa. O Urano também. Então, este trígono aqui é muito abençoado, tá? Eu já fiz outros vídeos falando desse pequeno trígono aqui, olha. Plutão em trígono com Urano e ambos em sextil com Netuno e Saturno. Isso aqui é uma bênção, né? Que forma uma pipa, nesse caso aqui com o Sol, né? Então, é este aspecto que eu falei, que se você tiver firmeza de propósito, se você estiver fazendo algo que você sabe que é importante na sua vida e colocando atenção e energia, você terá bons resultados. É uma maravilha. Isso também serve para o coletivo, né? Nações, o povo, governantes que estiverem com a verdade, isso vai trazer uma força
extraordinária. No nosso país, o Sol sempre vai cair na casa 8, né? Que é a das finanças e investimentos externos, né? E nós estamos vendo aqui a oposição a Plutão na casa do dinheiro do país, e esse Saturno e Netuno vão zanzar aqui por alguns anos. Isso é muito grave para as finanças do país. É perda de poder aquisitivo para o povo, sobretudo, as sanções, tarifas e taxas, né? A casa 8 tem a ver com impostos. Interessante que as pessoas não fiquem só indignadas com taxas que vêm lá de fora, que eu acho que são abusivas, sim. Mas e as taxas que estão sendo impostas para nós desde o começo do governo? Ninguém fala nada? Está tudo certo? Então, é uma incoerência, não é? Então, aqui a gente pode esperar situações, dívidas. A casa 8 é dos créditos e dívidas, né? Não se endividem, não se endividem, não se endividem. Nós não sabemos o que vai rolar em 2026, ok? Eu falarei muito mais sobre esse eclipse, tá bem? Então, o que está acontecendo no mundo? Por isso que o tema do vídeo é a armadilha do sistema, né? Nós estamos vendo, sobretudo por conta dessa já influência de Saturno e Netuno em Áries. Eu fiz vários vídeos e farei outros inúmeros dizendo sobre a batalha espiritual. Então, o que está acontecendo? Um povo tão pacífico e budista lá no Nepal se rebelou. Por quê? Porque são muitos anos de opressão. E aí, eles já estavam cansados com a soberba, né, do governo, o povo na miséria, e ainda quiseram cortar a internet deles, né? E aí essa geração Z se rebelou, e de uma maneira extrema, né? Botando fogo nas instituições, e 19 pessoas vieram a óbito. Foi uma coisa impressionante. Isso vai ser mais usual daqui para frente com esse trânsito de Saturno e Netuno em Áries. E a gente tem que tomar cuidado com a grande armadilha. Por quê? Nem sempre essa aclamação popular vai vir espontânea. Não se enganem. Existem grupos que são patrocinados para inflamar essa situação e começar essa situação, para colocar uns contra os outros. E isso acontecendo em qualquer país do mundo e saindo do controle, o governante pode impor lei marcial, toque de recolher, censura. Isso que é muito sério, esta que é a grande armadilha. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E aqui no Brasil, a polaridade está tão grande que essas duas pessoas aqui quase foram linchadas na universidade lá do Paraná. E só não foram porque muitos estudantes impediram, se colocaram na frente, apanharam também, se machucaram, enquanto que o advogado Chiquini e o Kilter foram escoltados pela polícia. Agora, havia uma previsão dessa violência, mas a polícia não fez nada. Então, nós estamos vendo uma omissão
nós estamos vendo coação e nós estamos vendo um clima odioso entre as pessoas. Aquela outra pessoa lá do outro lado, que defende os seus ideais, que defende as suas causas e os seus princípios, ela é um ser humano como você. Não importa que lado você esteja, A ou B, não importa. Nós estamos vivendo algo que é um cinismo, que não é de agora, não. Vocês lembram a Revolução Francesa? Que é o lema da Era de Aquário: liberdade, igualdade e fraternidade. Só para quem concorda comigo, porque quem não concordou teve a cabeça cortada na guilhotina. Olha que palhaçada que é o ser humano. E nós estamos indo por esse caminho, a gente tem que tomar cuidado. Plutão em Aquário, Plutão é extremista. Aquário tem a ver com a coletividade, nós estamos indo para o coletivismo. Então, a polarização está aumentando a intolerância. Eu tenho visto algumas declarações que me deixou tão espantada sobre esse rapaz aqui, que eu já vou comentar, o Charlie, né? De pessoas instruídas, pessoas públicas, pessoas com notoriedade. É impressionante. São seres humanos. Seres humanos. Então, olha lá na França. A França tem sido um tubo de ensaio para o caos na Europa. Eu fiz vários vídeos sobre as Olimpíadas do ano passado, vocês lembram? E que a agenda woke estava correndo solta e a França, com essa abertura da multiculturalidade, sem a menor preparação, recebeu inúmeros imigrantes de uma outra religião, que eles sim são bastante fechados a qualquer tipo de tolerância que não seja a cartilha deles. Né? Então, quem não é cristão, ou seja, quem não é muçulmano, não merece estar na Terra, né? Porque é assim que eles vão de acordo com isso, infelizmente. Isso não sou eu que estou falando. É uma prática deles. E aí o que aconteceu? Um choque cultural, que era o que havia de se esperar. E as coisas estão indo por um caminho muito, muito sério. Olha aqui, 200 mil manifestantes saíram às ruas em protesto na França. Então já está começando essa situação de Saturno e Netuno em Áries. Ok? A França está em decadência avec des élégances. E aí o que aconteceu? Esse rapaz jovem, ele foi brutalmente tirado da sua vida e isso aí precisa ser bem investigado. Nunca saberemos a verdade, mas certamente isso foi encomendado porque ocorreu por um sniper completamente competente por conta da precisão de atingir ali a jugular dele a metros de distância. Então não foi uma coisa amadora. E será que isso não foi uma armação para mais uma vez colocar democratas contra republicanos, né? Progressistas contra conservadores, e aí formar uma revolução civil para que o governo venha com propriedade e tome as providências? Então, qual é a armadilha? Eles criam um problema, aí há uma reação e aí eles vêm com uma solução para os problemas que eles criaram. Então, emboscadas para estimular o descontentamento social e promover confrontos que poderão ter como medida a lei marcial e coisas do tipo. Aqui no Brasil,
comentários e ameaças a uma jovem liderança de direita motivados por terem tirado a vida, né, desse rapaz. Eu fiquei impressionada de ver como as pessoas tratam como um inimigo mortal aquele que discorda de si próprio. Onde nós estamos, não é? E veja, lá nos Estados Unidos, né, essa ucraniana também perdeu a vida brutalmente, né? E isso está acontecendo com frequência. Então, essa imagem aqui é da armadilha. É isso que está acontecendo. Colocando uns contra os outros, brasileiros contra brasileiros, humanos contra humanos, enquanto que a elite e o poder ficam lá, sem um arranhãozinho, comendo do bom e do melhor, em segurança. Então, cuidado para não entrar nessa vibe. Respire fundo, destile a sua indignação. O que está acontecendo no nosso país, sim, dá para a gente querer fazer justiça. Desculpem. Aqui está bastante frio. Perdão. Mas o que a gente tem que observar é que isso é a promoção do caos. Não entrem nessa, não insultem ninguém, não receba as coisas de uma maneira... Ai, quase que espirrei de novo. Que você se desestabilize, não se desequilibre, fique centrado, não aceite provocação de ninguém. Então, veja, nós estamos num momento bastante difícil por conta desse julgamento do pessoal de 8 de janeiro. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, de todo o meu coração. Se essas pessoas fossem de esquerda, eu estaria da mesma forma indignada e achando que era algo injusto. Podem ter certeza disso. E a única pessoa lúcida foi o ministro Fux, que durante horas e horas e horas detalhou tudo o que estava de fato acontecendo, desconstruindo, etapa por etapa, toda essa falácia e narrativa de golpe. Para no final, o juiz que está conduzindo esse julgamento falar o seguinte, no dia seguinte, né? Que ele não ia se demorar tanto como o colega dele, que o atrapalhou até de ver o jogo do Corinthians e tal. Olha, é um escárnio, é um absurdo. Num país sério, isso já teria sido anulado, sobretudo com uma série de provas que estão aí. Mas as pessoas não. As pessoas querem a narrativa. É o mundo pós-verdade, não é? É muito sério o que está acontecendo. Duvido que a maioria dos que aceitam essa narrativa ouviram toda a explanação do Fux. Eu ouvi. Mas, infelizmente, não é? Então, olha o escárnio, eles fizeram piadinhas e risos no julgamento. Enquanto o Fux citou celebridades e nomes importantes do meio jurídico, um outro ministro citou o Pateta e o Mickey. É um nível, assim, tão medíocre. Enfim, é muito triste tudo isso que está acontecendo, não é? Mas vocês não imaginam como as pessoas estão atacando, né,
quem quer pelo menos ouvir o outro lado, né? Então, veja, precisava ter intervenção externa para as questões do nosso país? Não, porque nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. E o nosso senador, o presidente, está prevaricando, porque ele diz que nem que tenha não sei quantas assinaturas, ele não vai colocar votação que ele acha que não tem que colocar, mas o papel dele é esse, não é? Então, deixa eu deixar bem claro para vocês, anistia não tem a ver com alinhamento ideológico ou paixão política. Tem a ver com a correção de ilegalidades que o Estado cometeu com prisões arbitrárias e violações de direitos do cidadão brasileiro. Em 79, a anistia ampla, geral e restrita, e eu fui às ruas lá em São Paulo apoiando essa anistia, como apoio esta deste ano aqui, do pessoal de 8 de janeiro, foi por conta dos abusos de um regime totalitário e de exceção, não muito diferente do que está ocorrendo hoje. Não houve hoje ampla defesa, processo transparente, com advogados cerceados e julgamentos abaciada, sem individualização, com penas desproporcionais e cidadãos comuns sem fórum privilegiado, julgados em última instância, que não é a competência desse Supremo. Foi anulado toda a questão do atual presidente por conta disso, porque ele foi julgado num CEP, lá no Paraná, que não poderia. E esses de 8 de janeiro também. E o ministro Fux deixou isso bem claro. Mas, enfim, vejam aqui alguns dos beneficiados pela anistia, que hoje, já tem 2 aqui que são falecidos, né? Mas os que estão vivos são contra a anistia de agora. Pasmem vocês, né? Então, é muito triste e decepcionante. Bem, o que está acontecendo no mundo? Este canal China em Foco, do YouTube, tem mostrado em espanhol, né, uma análise técnica sobre como uma empresa chinesa está exportando um grande corta-fogo, né, a regimes autocráticos. Então, é aquela coisa de Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, que poderia ser algo elevadíssimo, só que está indo para uma ditadura tecnológica e uma perversão da nossa mentalidade, em nome da segurança, né? Mas cerceando a liberdade. Paquistão, sombras de controle, censura e vigilância massiva no Paquistão. Uma rota da seda da vigilância. Arquivos filtrados mostram que uma empresa chinesa está exportando a tecnologia de censura do grande corta-fogo. O nosso país declarou que ia pedir suporte aos sistemas de controle chinês. Lembram? Então, veja, é uma venda de serviços cibernéticos de vigilância e censura. O Cazaquistão, a Etiópia, o Paquistão e a Birmânia já firmaram esse contrato com essa empresa. É muito sério o que está acontecendo no mundo. Publicamos este informe em um momento crítico para a liberdade da internet em todo o mundo. Nossa investigação sugere que há probabilidade que se produza uma rápida expansão desse controle. Olha o que o Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, disse em 1916.
Hoje, muitas coisas são proibidas, das quais as pessoas não sentem nenhuma coerção da proibição. Mas estamos nos aproximando de tempos em que, como qualquer preocupação sem licença pela cura de seres humanos, cada palavra será proibida, exceto em uma instituição garantida e aprovada pelos poderes materialisticamente desenvolvidos. É isso que está acontecendo. E lembram da capa do The Economist de 2025, anual, O Mundo à Frente de 2025, que eu fiz também inúmeros vídeos e falei sobre Saturno, lembra? Falei sobre vários itens aqui. Olha aqui a Ursula von der Leyen, tá vendo ela aqui? Olha ela aqui. Ela é presidente da Comissão Europeia, né? Que está totalmente mobilizada para que a OTAN assuma de uma maneira deliberada o conflito lá com a Rússia. Você se lembra que alguns meses atrás, alguns países da Europa começaram a pedir para as pessoas estocarem um kit de emergência? Aqui ela disse, nesses dias, nessa semana, estão traçando as linhas de batalha para uma nova... Não pode nem falar isso, tá? Mas vocês estão lendo aí, você sabe o que é, né? Parari, parará, parará, pururu, ordem. Mundial, baseado no poder. Então, está declarado isso. Eles querem isso. Ninguém quer a paz. Eles estão dividindo o mundo em blocos. Eles estão reduzindo não só a nossa liberdade, mas as pessoas também. Aqui é um excerto deste canal, que está aqui embaixo, o crédito, que a conversa era sobre o que está acontecendo na sociedade, né? É claro que não existe um policial assim, pink, né? Isso é uma metáfora, tá bom? Um estado policial rosa cresce na decadência cultural. Vencidas por uma sensação de fadiga e futilidade, as pessoas de hoje não querem mais as responsabilidades e os riscos de liberdade. Não. Querem ser mantidas seguras e cuidadas pelo governo, presas fáceis para o totalitarismo. É isso que está acontecendo. Então, aqui ele diz, né, que esse policial, ele ostenta um tom autoritário, um aspecto suavemente despótico sob uma bandeira que não é o vermelho do comunismo e nem o preto e marrom do fascismo, mas uma cor amigável, prestativa e alegre. A cor de uma enfermeira, de uma cuidadora, dos inquisidores mais gentis possíveis, a cor suave e infantil, o rosa. Ou seja, o autoritarismo disfarçado de um bem para você. O Estado policial rosa apaga parcialmente a ideia de uma divisão público-privada, substituindo-a por binários alternativos de saúde, doença e perigo e segurança. Em vez disso, os problemas sociais nesse cenário são cada vez mais medicalizados com a linguagem do tratamento em vez da exortação moral, uma resposta padrão a qualquer tipo de perturbação ou infelicidade. Então, nessa sociedade doente, eles também estão criando várias doenças, né? E nos adoecendo também. A conduta privada é mais livre na variedade de atos permitidos, mas é mais rigorosamente regulamentada em qualquer caso em que haja possibilidade de dano, não apenas físico, mas também psicológico. Plutão em Aquário. Controle, controle, controle. Né? Full time. Então, veja, isso aqui é bem o eixo Virgem-Peixes, né?
Virgem tem a ver com a saúde e com o labor, a força de trabalho. E Peixes tem a ver com a espiritualidade, o escapismo e também com os entorpecentes, né? E nós estamos vendo que inúmeros, mas são milhares de jovens pelo mundo estão viciados e inaptos para produzir, acabando com a sua saúde e com as suas próprias vidas, né? O escapismo, o vício, a aniquilação da sociedade, retirada de sua força de trabalho e saúde. Retira de sua força a sua força de trabalho e saúde. As drogas que estão conquistando a América são deprimentes. Não são meios para se envolver na vida com mais intensidade, mas sim para buscar alívio de suas provações. Assim que a euforia chega, sua cabeça começa a balançar e suas pálpebras se fecham. Então, é muito sério o que está acontecendo com o ser humano. Não é só drogas como as que nós conhecemos, né? E agora, sobretudo, o fentanil, mas os ansiolíticos e os antidepressivos também. Agora, qualquer criança mais agitada e mais motivada e inquieta é taxada de algum transtorno e taca remédio e droga nelas. Os pais têm que ser muito cuidadosos, não é? Quem é que cuida do seu filho? O que pensa o professor que educa o seu filho? Qual é a linha filosófica da escola que o seu filho está? Né? Então é muito importante, porque está muito sério, muito sério, muito sério tudo. Então são coisas desse Peixes, Netuno em Peixes e Saturno em Peixes, né, nesses últimos anos. A maioria das pessoas não reconhece que vivem na distopia. Adaptáveis como humanos, aceitam o absurdo e a futilidade como normal. A esterilidade como estabilidade. A repetição como rotina e o autoritarismo como segurança. Não é porque nos acostumamos à decadência que não significa que ela seja inofensiva. Então nós estamos nesse ponto aqui, né? Mendigos com esses óculos de realidade aumentada, né? Totalmente inaptos, totalmente consentindo o transhumanismo, né? Acreditando que o ser humano não vale nada. E isso é uma mentira. Nós temos algo que as máquinas não têm, que é a nossa consciência, nossa força espiritual, nosso corpo emocional, nossa criatividade. Então, também já fiz vários vídeos falando da teoria do caos. Ela está implantada, seja deliberadamente em alguns países, seja sutilmente em outros. Olha aqui a bandeira do caos. E o que eles estão fazendo? Colocando as pessoas umas contra as outras, né? Democratas contra republicanos, esquerda contra direita, conservador contra progressistas, e assim vai. Cristãos com não cristãos, tudo isso. Mas qual é o plano? Os direitistas querem livrar o sistema dos comunistas. Os tecnocratas, que é o que eles querem implantar, essa nova forma de governo, né? Um técnico ou um grupo de técnicos que não serão votados por ninguém é que saberão o que é melhor para a sociedade. Os tecnocratas também querem se livrar do sistema burocrático e estão usando a causa dos direitistas. Não se enganem. Quando os tecnocratas terminarem, direita e esquerda não mais importarão. É isso que é a armadilha que eu estou falando para vocês. Muito cuidado! Não entre nessa pilha. A gente tem que reagir, sim, mas muito cuidado para vocês não serem bucha de canhão, se esfalerarem. Cuidado. Se centre
Nada te tire do teu centro. Mesmo que as injustiças estão e serão muito mais ainda, não se enganem. Não é aqui para se iludir, porque quem se ilude vai se desiludir depois. As coisas não serão suaves daqui para frente. Tem uma agenda. Eu fiz inúmeros vídeos sobre a Agenda 2030. Eu falei dos 17 pontos, o que está acontecendo. Ela está a passos largos. Eles têm um planejamento. E você não faz parte dos planos deles, nem eu. Nós estamos aqui, ó. Essa é uma obra de 1900, do Leon Spiliaert. Eu acho que ele é um belga. Ele fez essa obra muito jovem. É feito com nanquim e lápis de cor. Foi um brilhante pintor. Essa obra se chama Fauno ao Luar. Nós estamos feito esses cabritos aqui, sendo encantados por uma música e não estamos vendo a realidade. Estamos sendo levados e conduzidos para uma sociedade, para um caminho, porque estamos com preguiça de pensar, de analisar, de passar para os nossos filhos os princípios verdadeiros. Não estamos mais conectados com a fonte. Estamos vazios e nos deixando envolver por aquilo que eles querem. Eles são poucos. Não caiam nessa situação odiosa. Não alimentem o ódio. Isso é uma armadilha. Eu sei que é difícil. Eu sou uma pessoa que não me conformo com a injustiça. Mas muito cuidado, muito cuidado. Eu termino aqui esse vídeo. Dá até medo de fazer essa citação. Mas eu estou dando todos os créditos do que eu estou mostrando aqui. É até uma homenagem aos autores e quem canta essa música. Está até aqui um link de uma sugestão para ouvir essa música, né? Nós estamos vivendo isso aqui. Totalmente isso. Essa música é de 78 e tocava muito nos rádios, né? Quando havia música de qualidade para se ouvir, não é? E é isso aqui. Leiam aqui essa letra que está exatamente dizendo o que eu estou apontando para vocês. Não caiam em armadilhas, não se exponham, se protejam com suas orações, fortaleçam a sua família, a sua integridade, a sua espiritualidade. Eu sempre digo que nos eclipses podem ocorrer, porque eu considero o eclipse um atalho no tempo, porque eu compreendo essa realidade como simulada, que a gente vive, sim, numa matrix. E os eclipses, eles têm a oportunidade, porque um calendário que demora 28 dias acontece em minutos ou em horas, que eles acabam alterando nosso campo de frequência, porque a Lua mexe muito com o nosso psiquismo, com os humores, com todos os líquidos do nosso organismo e das seivas das plantas e as marés. A água é emocional, então eu compreendo assim. Então, que nesse eclipse e em todos os outros, fique centrado, não se desvie do seu propósito, não se desconecte com a fonte, com a sua consciência, com seus valores de integridade. Tudo isso que está acontecendo é uma simulação. Nós estamos dentro do simulador. Compreenda isso, para que você não vire bucha de canhão, não seja mártir, não seja vítima.
Tem coisas que nos compete fazer, que é aqui, ó, dentro, no nosso mundo interno, na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Você não vai poder mudar ninguém, nem o mundo, muito menos esse sistema podre. Mas podemos estar conectados numa linha do tempo que não aceita tudo isso que está acontecendo. E é isso que vale. É o inconsciente coletivo da humanidade. A nossa força é invisível. Nem sempre a gente vai poder atuar de corpo físico, por conta disso que está acontecendo, da violência. Não é? Mas invisivelmente a gente pode. Né? Eu me conecto com um mundo melhor. Eu quero um mundo digno. E assim vai. É essa a nossa força, sabe? Eu ando muito indignada, como muitos, mas muito mesmo, porque eu tenho Júpiter em Aquário, eu tenho Urano em Leão e a Lua em Libra. E é claro que as causas humanitárias e a injustiça me pegam, sabe? Não que eu seja um poço de virtudes, não! Senão eu não estava aqui. Se eu fosse boa bisca, eu não estava aqui nesse momento do planeta, não é? Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que me lapidar, eu tenho milhares de defeitos, é óbvio. Mas eu tenho um senso crítico. Eu consigo discernir o que é justo do injusto. É o mínimo. Então é isso, meus amados. Eu agradeço a companhia de vocês e peço sim que deem um like, que compartilhem, né? Estejam assim centrados nesse dia a dia, né? É aquela coisa, orai e vigiai, não é? A gente tem que estar atento para não cair nas armadilhas. Ok, meus amados? Então, eu voltarei em breve e nós vamos falar muito mais ainda desse eclipse do dia 21 de setembro e dos desdobramentos, né? Do que está acontecendo no nosso país. Só um lembrete. No último vídeo eu falei sobre o retorno de Marte em Escorpião no nosso país. Vai ser dia 27 de setembro. Vocês vão ver o que vai vir aí de bucha para a gente segurar. Tá bom, meus amados? Então, vamos nos preparar, fortalecer nosso espírito, não se endividar, não aceitar provocação e não vá para o meio da fogueira, sabe? Se preservem e se protejam. Um grande abraço de todo o meu coração. Até breve.